Gripinha ou resfriado? Resfriado, né, ou gripe? São a mesma coisa? É diferente? São doenças completamente diferentes. A gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus influenza, ao passo que o resfriado são as infecções das vias respiratórias altas causadas por outros vírus que não o vírus da gripe. E, apesar de serem causadas por vírus diferentes, o quadro clínico pode ser semelhante, mas existem algumas dicas que podem nos ajudar a separar a gripe de um resfriado, baseando-se nos sintomas que o paciente vem apresentando. O primeiro deles é a febre. Na gripe, a febre é muito mais alta, ao passo que no resfriado, às vezes a pessoa nem tem febre, tem só uma sensação de calor e quando vai lá medir a temperatura não passa de 38. Então a temperatura nos pacientes com resfriado é menor do que nos pacientes com gripe. Quando nós falamos da tosse, a tosse ela é muito mais frequente na gripe, ela é mais intensa. Já no resfriado, a tosse não é frequente, é uma tosse um pouco mais leve. Um outro sintoma que diferencia, ajuda a diferenciar a gripe do resfriado, são as mialgias, é a dor muscular. A dor muscular na gripe ela é muito mais intensa do que no resfriado. Então esse é mais um sintoma que pode nos ajudar na diferenciação clínica de um resfriado para a gripe. Quando nós falamos no cansaço, a astenia, aquela prostração, vontade de não fazer nada, na gripe isso é muito mais frequente. A pessoa fala, nossa, esse quadro respiratório me derrubou, essa gripe me derrubou. Geralmente quem derruba é a gripe, que deixa a pessoa sem vontade de fazer nada. O resfriado, em geral, tende a ter essa sintomatologia de uma forma mais branda. A congestão nasal é um outro dado clínico que ajuda a diferenciar a gripe de resfriado. Porque no resfriado, a congestão nasal, a coriza, aquela água que fica escorrendo do nariz, é muito mais frequente. Ao passo que na gripe isso nem sempre está frequente. Porque é uma questão de que os vírus que causam resfriado tendem a ter uma maior, um processo inflamatório mais intenso nas vias aéreas superiores, ao passo que a gripe na parte mais inferior. E é por isso que dá essa diferença em relação à tosse e também em relação à coriza, a corrimento nasal. A dor de garganta ela é muito mais frequente nos pacientes que têm resfriado. Então quando a gente tem lá nariz escorrendo, dor de garganta, pensar que isso aí é um resfriado, pode ser até uma faringoamidalite viral, ao passo que na gripe nem sempre a dor de garganta ela está presente. E também a dor de cabeça, assim como as dores musculares, é mais frequente na gripe. Então veja aí que isso ajuda bastante a diferenciar. Quando a gente fala do influenza, agora eu vou falar sobre os agentes etiológicos do resfriado e da gripe. A gripe, lembrar que ela é causada pela influenza e nós temos diversos tipos de influenza. Todo mundo lembra da pandemia de 2009, onde nós fomos aí atingidos pelo H1N1. Lembrar que o vírus influenza ele é caracterizado por duas moléculas que tem na sua superfície. Esse H significa a hemaglutinina e a neuraminidase significa o N. Então é por isso que nós temos H alguma coisa, N alguma coisa. O H1N1 fez a pandemia de 2009, mas o vírus influenza que mais circula na população ao longo de todos esses anos é o H3N2. Esse é o mais frequente. Mas volta e meia aparecem alguns influenzas diferentes. Geralmente lá no Sudeste Asiático nós tivemos surtos, por exemplo, de H5N1, H4N6, H7N7, H9N2. Como são vírus que provêm geralmente de animais, causam quadros mais graves. O nosso sistema imunológico não reconhece muito bem esse vírus. E são casos que têm alta mortalidade e tendem a ficar naquela região. Não tem uma disseminação tão grande como, por exemplo, o H3N2 e o H1N1. Já quando nós falamos em resfriado, aí existe uma gama enorme de vírus que podem causar. Mas, de longe, mais da metade dos casos são causados por um vírus chamado rinovírus. E detalhe, o rinovírus, nós temos mais de 100 tipos de rinovírus. E é por esse motivo que quando uma pessoa fica resfriada, um mês depois tem resfriado de novo, daí ela fala, nossa, eu vivo resfriado, eu acho que eu não tenho uma boa imunidade. Mas isso não é verdade. Um adulto pode ter 2, 3, 4 resfriados por ano, que isso pode ser normal. Uma criança, 7 resfriados por ano, pode ser considerado normal, porque ela vai pegando diferentes rinovírus que estão circulando na comunidade. Então,
né, não necessariamente é um problema de imunidade. Provavelmente essa pessoa está pegando outros vírus respiratórios. Tá? Um outro vírus que também todo mundo já conhece muito bem, o coronavírus, ele também circula, não o Covid-19, mas outros coronavírus. Nós temos o parainfluenza vírus, que é primo do vírus da gripe, vírus sincicial respiratório, adenovírus, metapneumovírus humano, o próprio influenza, ele pode fazer um quadro de resfriado, não ser um quadro de gripe, e aí acaba entrando como um agente diferencial. Tá? Aqui eu trouxe um gráfico para vocês verem mais ou menos a distribuição dos vírus aqui na nossa região, conforme as épocas do ano, e vocês vejam aqui quais são os principais vírus que estão circulando. Essa vigilância de vírus, ela é feita no Brasil todo, então vocês podem entrar no site da Secretaria de Saúde do seu estado e visualizar, poxa, lá o meu estado é o que tem maior incidência desse vírus ou daquele vírus, enfim. Isso que eu queria passar para vocês, diferenciação de vírus, que causa gripe, vírus que causam os resfriados. Lembrar que para os resfriados nós não temos nenhum tratamento específico, ao passo que para a gripe nós temos um tratamento. Para o tratamento do influenza, nós temos um medicamento chamado de oseltamivir, que pode ser utilizado no tratamento precoce. Então, quando nas primeiras 24, 48 horas do início dos sintomas, se você tomar o oseltamivir, a chance de aliviar os sintomas, reduzir a intensidade dos sintomas é bem maior. É utilizado por 5 dias, medicamento seguro, e a gente usou muito durante a pandemia de 2009. Então, essa é uma das poucas infecções virais respiratórias que nós temos uma opção terapêutica.